dia, a paz do Senhor. Nós louvamos a Deus por esta manhã de alegria que Ele tem nos proporcionado de estarmos na sua casa adorando o seu nome. Pai, nós te exaltamos e te glorificamos nesta manhã. Senhor, que esta manhã seja a manhã da tua visitação, que o Senhor fale aos nossos corações de forma tal, Senhor, segundo a necessidade de cada filho teu. Entra, Senhor, com mão forte, com mão poderosa, agindo, Senhor, sobre as nossas vidas, de forma, Senhor, clara, que possamos ver a ação do teu Santo Espírito. Senhor Jesus, nesta casa, toma, Senhor Jesus, o vaso que ministrará a tua palavra. Senhor, que chega como cheiro suave, o louvor, a palavra, as nossas orações, e que sejamos em tudo vestidos e revestidos neste dia, ó Pai, de toda a armadura espiritual e de tudo que o Senhor tem para nós. Oramos no nome de Jesus. Amém. Eclesiastes 9:8 diz assim: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça, que em todo tempo as nossas vestes estejam alvas, e o óleo seja derramado sobre a nossa cabeça, que nunca falte sobre nós. Nós louvamos ao Senhor. Agora nós vamos ouvir um louvor pela nossa evangelista Ieda, adorando e bendizendo o nome do Senhor. Amém? Cumprimento os irmãos e as irmãs com a paz do Senhor, amém? Amém. Que esse louvor possa edificar a tua vida, a tua alma, e que possa ser a sua oração no dia de hoje, amém? Sem honra, sem glória, sem buscar meus interesses, sem nada esperar. É assim que eu quero te adorar, sem olhar tuas mãos, mas procurando a tua face, me olhando no espelho até ver a tua imagem. Meu Deus, meu Pai, amado Jesus, Espírito Santo que me consola. Não quero dormir, não quero acordar sem te ouvir, sem te tocar. É assim que eu quero te adorar. É assim que eu quero te adorar, chorando aos teus pés, prostrado em teu altar. É assim que eu quero te adorar. É assim que eu quero te adorar, querendo estar contigo, somente por te amar, Senhor. É assim que eu quero te adorar. Sem olhar tuas mãos, mas procurando a tua face, me
olhando no espelho até ver a tua imagem. Meu Deus, meu Pai, amado Jesus, Espírito Santo que me consola. Não quero dormir, não quero acordar sem te ouvir, sem te tocar. É assim que eu quero te adorar. É assim que eu quero te adorar. Chorando aos teus pés, prostrado em teu altar. É assim que eu quero te adorar. É assim que eu quero te adorar. Querendo estar contigo, ó Deus, somente por te amar, Senhor. É assim que eu quero te adorar. Sorrindo, chorando, parado ou andando, de frente pro altar ou pro átrio, deitado ou de pé, sozinho ou acompanhado. É assim, Senhor, no meio da igreja, cercado de irmãos, com minha família na congregação, no monte ou no vale, perdendo ou vencendo, até em pensamento. É assim que eu quero te adorar, calado ou falando, cantando com os anjos. É assim que eu quero te adorar, na eternidade com todos os santos. É assim que eu quero te adorar. É assim, Senhor. É assim, Senhor. É assim que eu quero te adorar, Senhor. É assim que eu quero te adorar. Querendo estar contigo, ó Deus, somente por te amar, Senhor. É assim que eu quero te adorar. É assim, Senhor, Senhor. É assim que eu quero te adorar. É assim, Senhor, Senhor. É assim que eu quero te adorar. Que a nossa adoração possa ser recebida pelo Senhor, amém? Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glórias a Deus. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. É assim que eu quero adorar. Agora nós vamos para um momento ímpar, momento da reflexão da palavra do Senhor. Este momento é o momento que você deve parar o que você está fazendo e se dedicar, colocar o seu sentido para ouvir o que Deus tem para nós nesta manhã. Então eu chamo a evangelista Vitória, que irá nos trazer a palavra do Senhor nesta manhã. Amém? Quero saudar a todos os irmãos e irmãs com a paz do Senhor. É com muita alegria que nós estamos aqui nesta manhã para falar um pouco mais da graça, um pouco mais da palavra, um pouco mais de algo que nos alimenta. E não é uma alimentação
que acaba, mas é uma alimentação que nos mantém firmes para passar por momentos de angústia, momentos de aflição. E hoje o Senhor já tem falado conosco e Ele colocou algo ao meu coração que eu quero compartilhar com os irmãos, amém? Eu quero ler em 2 Samuel 12, do verso 15, parte B, até o versículo de número 23. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi. E a criança adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança. E jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciões da sua casa se levantaram e foram a ele, para o levantar da terra. Porém ele não quis, e não comeu pão com eles. E sucedeu que, ao 7º dia, morreu a criança. E temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança era morta, porque diziam: eis que, sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Por que mais mal lhe faria? Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança era morta. Pelo que disse Davi a seus servos: é morta a criança? E eles disseram: é morta. Então Davi se levantou da terra, e se lavou, e se ungiu, e mudou de vestes, e entrou na casa do Senhor, e adorou. Então veio à sua casa, e pediu pão, e lhe puseram pão, e comeu. E disseram-lhe seus servos: que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste. Porém, depois que morreu a criança, te levantaste e comeste pão. E disse ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e vive a criança? Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu agora? Poderei eu fazê-la mais voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará a mim. O Senhor me deu essa palavra e eu quero voltar um pouco com os irmãos do começo da história de Davi. Os irmãos já conhecem, porém vamos relembrar um pouco algumas situações que Davi passou. Em 1 Samuel, Davi, ele foi ungido a rei por Samuel. E após ele ser ungido a rei, o espírito que estava sobre Saul se retirou e um espírito maligno atormentava Saul. E justamente quem ia tocar um instrumento para Saul se sentir melhor era Davi. Então Davi tocava o instrumento e Saul se sentia melhor. Então a história de Davi, ela já começa aí. O Senhor, Samuel ungiu Davi a rei. Saul ainda não tinha morrido. E Davi começa a trabalhar, começa a tocar. Quando Davi tocava, Saul tinha paz. E aí, passado um tempo, nós vemos Davi. Ele ia, apacentava as ovelhas de seu pai, voltava para o palácio, apacentava as ovelhas do seu pai. Davi nunca deixou de fazer o que ele já fazia, mesmo sendo ungido a rei. Davi continuou apacentando as ovelhas do seu pai, porque Davi entendeu que ainda não era o momento. Saul ainda era rei, Saul não tinha morrido. Então seu pai pede a Davi para ele ir até a guerra, para levar alimento aos seus irmãos. Davi então vê Golias injuriando a Deus, falando coisas contra o povo de Israel. E Davi não aceita. Davi fala: como assim? Como este pode falar contra o povo de Deus? Não vou aceitar isso. Não vou aceitar. E aí Davi vai pedir permissão para Saul para ir contra Golias. E vemos toda a trajetória que Davi vence Golias em nome do Senhor. Nunca foi pela força de Davi,
sempre foi pela força do Senhor, porque o Senhor estava com Davi, estava junto com Davi. E aí, passado mais um tempo, nós vemos em alguns versos, em um em particular, naquela descrição em cima, que Jonatas, filho de Saul, via o ciúme que Saul tinha de Davi. E aí Davi começa a ser perseguido. Saul vai atrás de Davi para matar Davi. Saul não queria afastar Davi, Saul não queria ver Davi longe, Saul queria matar Davi, porque ele via em Davi algo que ele não via em si mesmo. Ele sabia quem era Davi, ele sabia que o Senhor estava com ele. Então Saul, com ciúmes de Davi, vai atrás de Davi para matá-lo. Davi se esconde, Davi tem que fugir. Davi, ele não fica lá para bater de frente com Saul. Davi foge e se esconde. Passado mais um tempo, Davi, ele teve diversas oportunidades. Nós vemos em alguns versos, em alguns capítulos, que Davi teve a oportunidade de matar Saul. Davi teve a oportunidade de matar Saul, mas ele sabia qual era a posição dele. Ele sabia que não ia ser através dele. Ele sabia que o Senhor estava controlando todas as coisas. Quantas vezes o Senhor fala que vai fazer as coisas nas nossas vidas e a gente quer que aconteça no nosso tempo. A gente quer que seja agora. O Senhor prometeu algo e a gente fala, não, Senhor, vai ser agora, vai ser pelas minhas forças. Mas que possamos ser igual Davi. Mesmo perseguidos, mesmo tendo que se esconder, mesmo passando por aflições, mesmo passando, às vezes, Davi teve que se fazer de louco. Davi teve que se falar naquele povo que ele era louco, teve que se fazer de louco. Davi ali poderia ter continuado e batido de frente com Saul, mas ele foi e se escondeu. Que nós possamos esperar o tempo do Senhor, não sabendo quando é. A gente não sabe qual é o tempo, mas diz na sua palavra que o tempo do Senhor é perfeito. O Senhor sabe quando entrar, o Senhor sabe quando sair. O Senhor sabe quando abrir a porta e o Senhor também sabe quando fechar. Tudo provém do Senhor e tudo é para a honra e glória dele. E Davi esperou. Davi teve a oportunidade de matar Saul, mas Davi esperou. E mais para frente, Saul morre. Davi sofre pela morte de Saul e pela morte de Jonatas. Davi sofre pela morte de alguém que o perseguia, de alguém que para muitas pessoas era seu inimigo. Mas Davi sofre tanto por Jonatas, que ele considerou seu irmão praticamente, quanto por Saul. E passado todo esse tempo, Davi ele se torna rei de Judá, e depois de se tornar rei de Judá, ele se torna rei de todo Israel. E aí Davi começa a vencer diversas batalhas. Davi ia até as batalhas e vencia. Davi, a gente costuma falar que Davi era muito estrategista. O Senhor tinha dado a ele esse dom de ser estrategista, porque ele precisava vencer as batalhas, ele precisava lutar. Foi um período que precisava haver guerra. Então, Davi, ele venceu muitas batalhas. Ele lutou e venceu porque o Senhor estava com ele. Porque era da vontade do Senhor que houvessem aquelas batalhas. E aí, em um determinado tempo, Davi decide não ir para uma guerra. Davi pensa em toda a estratégia e manda o seu exército ir. E ele fica no seu palácio. Acho que é aquele momento que a gente pensa que a gente não precisa mais trabalhar. É aquele momento que a gente pensa que a gente pode ficar na nossa casa, enquanto os irmãos estão indo para a igreja, estão indo fazer o trabalho. Mas não, eu preciso ficar em casa, já deu meu tempo. Já está bom, já trabalhei bastante. Eu acho que é aquele momento que Davi decide ficar em casa, decide ficar no seu palácio, no seu conforto, enquanto o seu exército está lutando por onde ele está. Lutando pelo palácio, lutando por aquele povo. E aí, neste momento, é quando Davi cai. É quando ele está dentro do seu palácio. E aí, quando a gente fica dentro de casa, ou dentro do nosso conforto, a gente começa a pensar, a gente não está ligado no Senhor,
a gente começa a ver muita coisa, a gente começa a pensar muita coisa. Se a gente não está ligado na palavra, se a gente não tem intimidade com o Senhor, a gente começa a ver defeito, a gente começa a olhar pela janela, a gente não sai do palácio, fica dentro do palácio, mas não olha, só consegue ver as coisas através da janela, nunca estando lá presente. E Davi, pela janela, ele vê Batseba. E aqui eu vejo Davi pecando em vários pontos. Davi pecou a olhar Batseba e a desejá-la. Porque Davi, mais para frente, o Senhor usa Natã para falar com Davi. Falando: Davi, eu te dei tudo. Você tinha tudo, mas você desejou aquilo que não era seu. Quantas vezes o Senhor nos dá coisas maravilhosas. O Senhor, quando a gente pede algo para o Senhor nos dá. Ai, Senhor, eu queria aquela casa, eu queria aquele carro. E aí, em um determinado tempo, o Senhor dá, o Senhor concede aquilo. Mas aí tem aquele ditado que a grama do vizinho é sempre melhor que a minha. Tem aquela: Senhor, a minha casa está muito bonita, mas a casa daquele irmão, o carro daquele irmão, eu não quero mais esse que o Senhor me deu, não, eu quero aquele. E Davi, ele olha Batseba e a deseja. Então Davi, ele já começou a pecar aí. Quando ele olha e deseja aquilo que não é dele. Parece que ele esquece todas as coisas que o Senhor tinha dado para ele e olha para aquilo que não era dele. E aí ele peca quando ele cai no desejo que ele havia por Batseba. Ele caiu naquele pecado, ele errou. E aí depois disso, ele ainda pecou novamente. Quando ele chama Urias e tenta enganar, tenta passar aquele pano, tenta esconder aquilo que ele fez, tentando enganar Urias. E aí quando ele vê que não dá certo aquilo que ele fez, aquela estratégia, porque quão triste é a gente usar aquilo que o Senhor nos dá, o dom que o Senhor nos deu, para fazer o que não é da vontade do Senhor. Quantas vezes o Senhor nos dá o dom de cantar, em vez da gente vir aqui cantar para Ele, dar glórias a Ele, louvar a Ele, a gente sai e vai cantar fora. Vai cantar músicas que não agradam ao Senhor, vai cantar às vezes músicas do mundo, músicas mundanas, e a gente acha que não tem nada a ver. Um dia eu ouvi de uma missionária, eu acho que essa palavra nada a ver é um espírito, porque toda vez que a gente para e pensa, não tem nada a ver, é porque tem a ver, é porque tem alguma coisa. Então, ele pecou, e aí ele foi tentar usar aquilo, a estratégia, que ele sempre foi muito bom, e ele sabia que ele era bom nisso, ele foi usar a estratégia para enganar Urias. E aí acredito eu, aqui não fala que o Senhor interviu, mas eu acredito eu que o Senhor não permitiu que acontecesse. E aí Urias volta para a guerra. E aí Davi mais uma vez vai usar a estratégia dele para derrubar Urias. Como ele viu que a primeira não tinha dado certo, ele vai e pede para Urias ficar na frente da batalha, na frente do seu exército. Porque ele sabia que Urias não ia conseguir sobreviver. Então, Urias morre. E Davi acha que está tudo bem. Davi em nenhum momento consultou ao Senhor para saber se aquilo que ele estava fazendo era da vontade de Deus. Davi sempre, teve inclusive algumas batalhas que Davi foi e perguntou para o Senhor: Senhor, é da sua vontade que nós vamos a essa guerra? E o Senhor falou: é. Aí ele foi e se preparou. Só que aí depois, ele foi e perguntou de novo. Aí o Senhor falou: não, agora vocês fogem e se escondem. Não é o momento de ir para a guerra. Nessa situação, Davi não perguntou ao Senhor se era da vontade do Senhor. Davi simplesmente agiu, sem perguntar. E quantas vezes a gente não faz isso? Quantas vezes a gente deseja algo, quantas vezes a gente quer que aconteça no nosso tempo, e a gente não espera o tempo do Senhor, a gente acha que com as nossas forças a gente pode fazer, ou simplesmente a gente não pergunta para o Senhor se é da vontade, se é do desejo do coração do Senhor, porque os sonhos do Senhor é muito maiores que os nossos, mas na hora da prática a gente fala, mas na hora da prática a gente não faz aquilo que a gente fala, a gente não espera,
A gente age sem perguntar ao Senhor se é da vontade dele. E aqui Davi agiu, e agiu naturalmente, como se nada tivesse acontecido. Mas quando a gente pensa que nada aconteceu, o Senhor levanta o profeta. E o Senhor levantou Natã, incomodou Natã, para Natã ir até Davi, contar uma parábola para Davi. E aí Davi fala, não, conta a parábola toda de um rico e um pobre, conta toda a parábola e fala, então, o que eu faço? E aí Davi fala, não, mata ele. Onde já se viu? Ele tinha tudo e o pobre não tinha nada, ele ainda tirou do que o pobre tinha? Mata. Quem é este? Quem é este que a gente vai matar? E aí Natã vira e fala, então, Senhor, foi você. Eu acho mais incrível dessa parte dessa história é que Davi em nenhum momento olhou para si. Davi em nenhum momento parou, olhou para ele mesmo e viu que ele tinha errado. Natã poderia ter chegado e falado, Davi, você errou fazendo isso, isso e isso. Mas não, Davi chegou contando uma parábola para Davi se lembrar quem ele era. Para Davi se lembrar quem ele era diante de uma situação. Natã usou essa parábola para fazer com que Davi enxergasse, porque o pecado ele nos cega. O pecado faz a gente achar que a gente está certo. O pecado faz a gente achar que o que a gente está fazendo não é pecado. Ou muitas vezes a gente peca achando que não tem problema, o Senhor vai me perdoar. Não vai ter consequências. O Senhor perdoa, realmente, mas o Senhor também é justiça. E o Senhor não deixa nada encoberto. E neste momento, Davi olha para ele, deixa de olhar para toda a situação, olha para ele e fala, eu pequei contra o Senhor. E aí o Senhor fala, eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Antes disso, nós vemos o Senhor falando também para Davi. No verso 8 de 2 Samuel 12. E te dei a casa de teu Senhor e as mulheres de teu Senhor em teu seio, também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. O que Davi pedisse, o que Davi apresentasse ao Senhor, falando, Senhor, eu queria tanto isso, o Senhor daria. Porque o Senhor já tinha dado muitas coisas. Mas Davi preferiu, ao invés de consultar ao Senhor, agir sem consultar ao Senhor. E aí as consequências vêm. E nós vemos no capítulo 12, Natã falando que também o Senhor transpassou o teu pecado, não morrerás. Então, o Senhor prometeu para Davi, não vou te matar. Todavia, porquanto com este feito, neste lugar, sobremaneira, a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu, certamente morrerá. Da mesma forma que o Senhor prometeu que ele não iria morrer, o Senhor prometeu que o filho que ele iria ter com Batseba, ele iria recolher. E aqui nós não vemos Davi falando, mas por quê? Senhor, me leva, não leva ele. Não, do verso 14 já vai para o verso 15. Então Natã foi para a sua casa. Natã falou o que tinha que ser falado. Natã falou o que o Senhor tinha colocado no coração dele. E na parte B desse verso, já entramos no verso em que o Senhor, em que lemos nesta manhã, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Neste momento a gente vê que o Senhor cumpriu aquilo que ele tinha falado. Mesmo na dor, mesmo no sofrimento, o Senhor cumpriu. O Senhor sabia que ia doer em Davi, mas o Senhor fez o que ele havia falado. E Davi em nenhum momento
Ele questionou ao Senhor. Não vemos Davi questionando aqui. Vemos que Davi jejuou. Vemos que Davi se lançou sobre a terra. Vemos que Davi orou. Vemos que Davi buscou. E mesmo ao redor, mesmo as pessoas ao redor falando para Davi: levanta, vamos lá comer, vamos trocar essas vestes. Davi não quis. Davi continuou orando, Davi continuou buscando, Davi continuou jejuando. E isso por 7 dias seguidos. Davi não comeu. Irmãos, quantas vezes a gente fica algumas horinhas sem comer, a nossa barriga já começa a fazer aquele barulhinho, já começa a roncar. E Davi ficou 7 dias prostrado, clamando ao Senhor. E aí os seus servos, a criança depois de 7 dias morre. E aí os seus servos chegam começam aquele burburinho, né? A gente fala burburinho nos termos de hoje, mas começou aquele falatório. Então a criança morreu, e agora? Como a gente vai falar para Davi? Davi já está sofrendo assim, agora? Imagina a gente chegar com essa notícia, Davi vai sofrer mais. Não, o que a gente vai fazer? E pensando numa estratégia para tentar falar com Davi. Davi, ele percebe o que está acontecendo e imagina que a criança morreu. Então, ele chega até seus servos e pergunta: morreu? Os servos só falam: morreu. Porque não tem o que falar nesses momentos. Não tem como você consolar nesses momentos. A única coisa que você consegue fazer é estar presente. Porque a dor, ela é tamanha. Ela é tamanha que não importa o que você fale, vai continuar doendo. E aí Davi se levantou, tomou um banho, trocou as vestes e adorou. Quantas vezes perdemos coisas? Eu não digo aqui neste momento perder pessoas, porque a dor é muito grande. Davi aqui nos deu um exemplo de perca de pessoa, do seu filho. Mas eu digo agora no momento de perder às vezes o emprego no meio dessa pandemia. Quantas vezes a gente não perde o emprego e a gente já começa: Senhor, por quê? Senhor, e agora? Senhor, o que vai acontecer? Davi não fez isso perdendo o filho. Davi levantou as suas mãos e adorou ao Senhor. Davi não questionou ao Senhor do porquê. Davi levantou as suas mãos e adorou ao Senhor. Porque quando entendemos que tudo tem um propósito, quando entendemos que os planos do Senhor são maiores que os nossos, não importa o que a gente perca, ou o que a gente acha que perdeu. Não importa, com o Senhor a gente nunca perde, a gente sempre ganha. Com o Senhor a gente nunca perde. O Senhor tem sempre um propósito para tudo que Ele faz nas nossas vidas. Nada foge do controle do Senhor. E neste momento Davi levantou e adorou. E aí os seus servos viraram para Davi e falaram: mas Senhor, como pode? O Senhor quando a criança estava doente, o Senhor jejuou, buscou, adorou, orou, trocou as vestes. Por que agora o Senhor está comendo, está adorando? O que está acontecendo? Às vezes a gente toma algumas atitudes e as pessoas que estão ao nosso redor não vão entender. As pessoas que estão ao nosso redor vão achar que é loucura. As pessoas que estão ao nosso redor vão achar que é crente demais. Tá muito na igreja, tá bitolado demais. Mas o crente que conhece a palavra do Senhor e conhece o Deus que serve, não importa as dificuldades, vai adorar. Não é igual ao mundo, que quando acontece alguma situação, alguma perca, já desespera, já chora, já clama, já entra dentro do quarto, não sabe como agir. Mas o crente que confia no Senhor e sabe o Deus que serve, espera, confia, adora mesmo na dor. É difícil, irmãos. Como é difícil a gente adorar, sabendo ou num momento de perca. Num momento de perca, às vezes, de um relacionamento. Um momento de perca, às vezes, em uma amizade. Uma amizade que a gente se apega tanto e fala: vou confiar. Dessa vez não vai me machucar. Dessa vez não vai me magoar. Dessa vez vai estar junto comigo. E aí, na hora que você precisa, não está. E aí, na hora que você precisa da pessoa, não está. É porque a gente não tem que confiar nas pessoas. A gente tem que confiar no Senhor. Ele é o único que não nos decepciona. E neste momento,
Davi fala, Davi, ele responde ao povo, porque Davi poderia ter deixado para lá. Davi fala que ele, naquele momento que ele estava orando, buscando enquanto a criança estava doente, ele pedia ao Senhor para que o Senhor se compadecesse daquele pedido. Mas quando a criança morreu, ele não tinha mais o que falar ao Senhor. Ele tinha entendido que o Senhor estava controlando todas as coisas. Ele tinha entendido que o Senhor estava cuidando de todas as coisas. O Senhor havia avisado Davi. O Senhor nunca faz nada nas nossas vidas sem nos avisar antes. Nunca, o Senhor nunca faz algo nas nossas vidas sem nos avisar antes. Eu vou contar rapidamente um testemunho para os irmãos. No começo do ano, um pouquinho antes de começar toda a pandemia, eu arrumei um emprego. Um pouquinho antes, passou o período do carnaval, a gente foi para uma DESP e eu arrumei um emprego. Fiquei toda feliz. Arrumei um emprego, era na minha área, vou começar a trabalhar pertinho de casa. Irmãos, acho que não dava 5 minutos da minha casa. Comecei a trabalhar, estava muito bem lá, entrou a pandemia. Aí eu falei, vamos me mandar embora, estou em período de experiência. Mas aí eu permaneci lá por 3 meses. E aí, passado uns 15 dias antes de completar 3 meses, o Senhor me deu um sonho. E nesse sonho eu estava sendo mandada embora. Sem motivo. Eu simplesmente era mandada embora. Esse emprego o Senhor me deu. Porque eu não havia mandado currículo, eu não havia entrado em contato com a empresa, eu não estava procurando. Não estava procurando. E essa empresa pegou o meu currículo que eu tinha mandado há muito tempo atrás, há uns 3, 4 anos atrás eu entrei em contato com a empresa. E no ano agora de 2020 eles entraram em contato comigo, então era só Deus. Eu até falava pro meu pai às vezes, você pensa que o emprego não vai bater na sua porta? Então no meu caso bateu na minha porta. E eu estava toda feliz e o Senhor tinha me dado aquele sonho. E aí eu pensei, mas será, Senhor, que vai me mandar embora? Vou confiar. Estou preparando as coisas para o casamento. Então não, o Senhor proveu esse emprego para eu conseguir pagar tudo, para eu conseguir sobreviver no meio dessa pandemia. Irmãos, passado 15 dias do sonho, eu fui mandada embora. Sem mais nem menos. Por conta da pandemia, manter uma vendedora que por enquanto tinha baixado as vendas e tudo mais. Mas aí, no momento que eu fui mandada embora, o Senhor, naquele momento me lembrou. Eu avisei que você seria mandada embora. Eu avisei que seria por um período curto de tempo. O Senhor nunca faz nada sem nos avisar. O Senhor nos avisa. Às vezes a gente não consegue entender no momento que o Senhor está nos avisando, mas Ele nos avisa. E Ele avisou Davi. Davi entendeu e se colocou na posição de adorador. Quando a gente se coloca na posição de adorador. Quando a gente para de reclamar, quando a gente para de questionar e se coloca na posição de adorador. Na palavra do Senhor fala que o Senhor busca os verdadeiros adoradores. E o que é você ser verdadeiro adorador? É você adorar em meio às lutas. É você adorar mesmo doendo. É você adorar mesmo sofrendo. É você adorar mesmo perdendo hoje o seu emprego e não sabendo como você vai pagar a conta de amanhã. Mas você está adorando porque você sabe que o Senhor vai prover. Porque não vai faltar. Assim como para a viúva não faltou a farinha e o azeite, não vai faltar. O Senhor está cuidando de tudo. Você precisa crer. Você precisa colocar a sua fé em ação. Porque é fácil você ler a palavra do Senhor e achar e pensar, por que naquela época acontecia? Por que agora não acontece? Por que o Senhor antes não deixava faltar a farinha, não deixava faltar o azeite, e agora tá tantas pessoas passando por necessidades? Eu te pergunto, nessa pandemia, com tantas pessoas perdendo o emprego, está faltando alguma coisa? O Senhor tem suprido tudo. O Senhor tem guardado. E não só em suprir, mas em questão de saúde. Hoje nós vemos o quão é importante termos saúde. O quão é importante hoje estarmos vivos e podermos adorar ao nome do Senhor.
que a gente use a nossa vida para adorar ao nome do Senhor, para buscar estar na presença do Senhor. O Senhor não mudou. O Senhor é o mesmo de antes, é o mesmo de sempre. Ele não mudou. Você precisa exercitar a sua fé e saber que o Senhor faz o extraordinário. O Senhor pode mudar todas as circunstâncias e Ele pode te abençoar. Vemos hoje o testemunho de pessoas que arrumaram emprego em meio à pandemia. Pessoas que foram um dia trabalhar no primeiro emprego, e aí entrou a pandemia. E até hoje a empresa não mandou embora, a empresa está recebendo tudo normal. Por que na sua vida não, irmão? Por que você pensa que o Deus que está cuidando de muitos irmãos aqui da igreja, ou de muitas outras igrejas, de muitas pessoas, não está cuidando de você? Só de você ter saúde, só de você estar glorificando e adorando ao nome do Senhor, já é o cuidado dele com a sua vida, já é o cuidado dele com a sua família, já é o cuidado dele dizendo para você: olha, eu estou contigo no meio dessa pandemia, e eu vou permanecer contigo, só me adora, adora o meu nome. Adora, tenha prazer em estar na minha presença, tenha prazer em ler a minha palavra, tenha prazer em falar comigo. Às vezes a gente entra no WhatsApp, vai mandar mensagem para outras pessoas, vai responder, vai entrar no Facebook, vai entrar no Instagram, mas a gente não para tirar um momento e ter intimidade com o Senhor. Você só vive coisas extraordinárias quando você tem intimidade com o Senhor. Não tem como você viver coisas extraordinárias sem intimidade. Você precisa buscar a intimidade com o Senhor. Davi aqui, por mais que ele houvesse pecado, porque Davi pecou, mas em nenhum momento ele deixou de ser um homem segundo o coração de Deus. O Senhor cuidava de Davi. Não importam as circunstâncias. Nós precisamos nos colocar à posição de verdadeiros adoradores. E adorar em espírito e em verdade. Porque o Senhor conhece os nossos corações e Ele sabe quando adoramos em espírito e em verdade. As coisas se movem. O céu se abre quando nós adoramos. O Senhor estava falando, eu estava conversando com o Senhor. E aí me veio a seguinte frase do Senhor falando comigo: as pessoas pensam que eu só ajo, que eu só faço, que só podem sentir a minha presença em festividade. Pensam que eu só posso agir, que só sentem a minha presença em encontros. A gente teve o retiro, o acampamento da Alma de Caval. Você continua buscando a presença do Senhor da mesma forma? Você para tudo que você faz e vai adorar o Senhor? Então, neste momento, que essa palavra, assim como fala comigo, também toque em você e também fale com você. Adore ao nome do Senhor, não importe a circunstância. Que nós possamos ser verdadeiros adoradores em todos os momentos. Nós vemos depois em alguns versos que o Senhor concebeu outro filho a Davi, junto com Batseba. E o nome dele foi Salomão. E o Senhor o amou. Nós sabemos a trajetória de Salomão. Nós sabemos o quão sábio Salomão era e o quanto o Senhor usou Salomão. Hoje nós pensamos que perdemos. Hoje nós sentimos a dor da perda. Mas o Senhor, Ele tem cuidado e Ele não vai deixar faltar. Ele não vai deixar você se sentir só. Ele não vai deixar você neste momento pensar que tudo acabou, porque não acabou. O Senhor nesta manhã te diz: fica tranquilo. Fica tranquilo, só me adora. Só busca a minha presença, que eu estou cuidando de tudo. Que eu estou guardando, que eu estou provendo, que eu estou fazendo tudo conforme a minha vontade. E ela é boa, perfeita e agradável. Como pode, nós que somos maus, na palavra do Senhor fala, nós que somos maus, queremos dar coisas boas aos nossos filhos, aos nossos amigos. Quem dirá eu? Eu cuido dos lírios. E nem Salomão se vestiu como os lírios. Então não se preocupe
com o que vai acontecer, com o que está acontecendo. Se preocupe em adorar e a buscar a presença do Senhor. Eu agradeço essa oportunidade e que você, durante este dia, durante este mês, durante essa semana que está começando, busque mais a presença do Senhor. Nós estamos tendo aqui oração todos os dias, das 8 às 9 da manhã. Sei que para algumas pessoas que já estão voltando a trabalhar é difícil, mas que você arrume um horário e esteja buscando a presença do Senhor. Busque intimidade com o Senhor e você viverá coisas extraordinárias. Eu agradeço a oportunidade. Bom nós estarmos aqui na presença do Senhor, ouvindo uma palavra que nos traz uma lição muito profunda. Medite na sua casa, nessa situação de Davi. E a postura de Davi pós a dor. Senhor, eu quero te agradecer por tudo que ouvimos. Senhor, porque eu sei que o Senhor está nos orientando, nos ensinando. Sei, Senhor, que todas as coisas, Senhor, não são ocultas aos teus olhos, e que o Senhor se manifesta no dia apropriado, na hora apropriada. O Senhor levanta o profeta, e o profeta vem, e o profeta traz a palavra. Quando ocultamos, quando negamos, o Senhor traz a luz. Por isso, Senhor, eu te exalto, te glorifico, Senhor, pela palavra do dia de hoje. Peço a Ti, Senhor, que o Senhor visite cada vida, cada alma, para que alcance de Ti misericórdia e tenha em tempo oportuno, Senhor Jesus, para mudar a rota, mudar diante de Ti, porque diante de Ti todos nós nos prostramos, e diante de Ti não temos como nos desculparmos quando estamos em posição ou em situação de culpados. Mas o Senhor é poderoso para mudar o íntimo dos corações, mudar, Senhor, a razão do entendimento, e que cresçamos e prossigamos, Senhor, crescendo no conhecimento da Tua palavra. Senhor, abençoa todo o Teu povo, despedindo todos na Tua paz, e que todos nós sejamos vestidos e revestidos da Tua graça. Muito obrigado, Pai. Agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.